vocês que estão aqui, mais uma vez, muito obrigado. Quem gostaria, levanta a mãozinha. Qual o seu... Calma aí que a gente vai passar o microfone para você. Você diz seu nome e faz a pergunta. Eu intercalo, então, como a produção pediu, eu faço a dela e faço uma daqui e depois jogo para vocês de novo, tá bom? Qual o seu nome? Fabiola. Eu tenho uma dúvida sobre o toque. O toque não é uma coisa que a pessoa repete sempre mesmo? Vou fechar a porta, fechei. O ritual. Fechei. O ritual. Eu não entendo como isso se transforma numa ansiedade. Não, isso é uma ansiedade enorme. A gente amanhã vai falar especificamente de toque e de pânico, porque estão na ponta. Quer ver? Deixa eu só fazer um... Me dá aqui a canetinha. Dou sim. Eu esqueci de botar uma coisa aqui importante. Eu sou o Louro José dela, gente. Não, para. Tô me sentindo bom hoje. Olha só. Existe uma coisa chamada espectro da ansiedade. Então, é como se você tivesse aqui, por exemplo, um medo normal e protetor, uma ansiedade normal e protetora. O que é uma ansiedade normal e protetora? Véspera de prova de Enem, é natural que eu durma com sono mais picado, que eu fique pensando em alguma matéria que pode cair. Isso é uma ansiedade normal diante de uma coisa que te desafia. Muito bem, se esse medo e ansiedade não for restrito, ele vai crescendo, vai acumulando, principalmente a ansiedade, porque o medo é sempre uma coisa aguda, que eu resolvo na hora. Se isso não é detectado, eu acabo desenvolvendo o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Depois, eu posso desenvolver o pânico. Depois, eu posso desenvolver um TEPT, se passar por uma situação muito traumática. Depois, eu posso desenvolver uma fobia social, que é a timidez patológica, principalmente na época que você vai para a faculdade, que você tem que apresentar uma monografia. É aqui que isso aqui se torna uma coisa muito desgastante. Depois, eu posso desenvolver fobias. Eu posso desenvolver fobias que eu nunca tive, que é como se eu pegasse um medo real e deslocasse para um medo relativo, por isso as fobias. E, por fim, tá? Isso tudo você vai aumentando o nível de ansiedade. Eu chego no toque. Por quê? Porque o toque, eu não disse que todo mundo tem medo, ansiedade, ter pensamento negativo? O toque tem obsessivo aqui, pensamentos obsessivos são o quê? São pensamentos intrusivos, negativos e recorrentes, que você é imposto ao teu cérebro e você não consegue se desvencilhar dele. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu penso... Teve um menino que uma vez falou assim, Bia, eu estou obsessivo com Gisele Bündchen. Eu falei, meu filho, isso é mantra. Porque você não pensa de forma negativa. Ele, não, com muito tesão. Eu falei, pois é mantra. Tudo que é bom, né? Você não vai tê-la, provavelmente. Isso é o lado ruim. Mas não é um pensamento ruim, tá? E o que acontece? Quando o pensamento fica muito repetitivo, sempre negativo, intrusivo, é imposto à sua mente e recorrente, ele não para. É como se fosse um circuito cerebral que ele fecha nele mesmo. Ele não para. Você abre a ação. A compulsão ou as manias nada mais do que uma ação. Por quê? Porque o cérebro ele não consegue simultaneamente pensar e agir. Por exemplo, a não ser coisas que você, por exemplo, andar de bicicleta, no início você tem que prestar atenção. Depois você forma um circuito que o teu cérebro já dá conta. Mas, na grande maioria das vezes, o cérebro consegue fazer uma coisa de cada vez. Se eu largo de pensar e começo a fazer alguma coisa, eu diminuo a intensidade daqueles pensamentos. Por isso que o toque acaba desenvolvendo compulsões que são popularmente conhecidos como mania. Porque na hora que ele está executando uma mania, seja de limpeza, seja de contagem, ele alivia um pouco aqueles pensamentos que são sempre horrorosos. Deu para entender? Amanhã a gente vai falar com mais detalhe as principais obsessões, as principais compulsões do toque. Bia, me veio aqui uma coisa. As compulsões alimentares, por exemplo, paciente bariátrico, né? Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nele, porque a compulsão principal dele é o comer. Se a gente tirou isso dele e não tratar, ele vai continuar na ansiedade dele, e aí ele passa para o álcool, passa para as compras, passa para o sexo, é isso? Não.
Isso é o seguinte, ele tem um pensamento obsessivo na questão da comida. Aham. A origem é um pouquinho diferente. Mas é uma ansiedade. Mas é uma ansiedade, que é exacerbadíssima, mas ali você tem também, no caso da comida, né, do transtorno do comer compulsivo, você tem uma alteração de serotonina. A serotonina dá os sim. pensamentos obsessivos. E no caso da comida, você tem uma alteração de dopamina. O que não ocorre com o toque. Entendi. O toque, por exemplo, quando você dosa a serotonina sanguínea de quem tem toque, são as menores taxas sanguíneas de serotonina que você vai encontrar. Muito pequenas mesmo. Obrigado, Bi. Dando continuidade Vamos lá. a esse nível aí de pergunta, alimento, fome, já são tarde da noite, já estou com fome. Vamos lá.